E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a utilizar o campo calculado da tabela dinâmica, utilizando alguns exemplos de soma e multiplicação e também alguns exemplos utilizando percentuais, ou seja, através da minha tabela inicial, onde eu tenho valores totais e valores unitários que nós vamos alcançar através do campo calculado, nós vamos identificar alguns percentuais de vendas nesses valores. Então fique conosco, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então pessoal, estamos aqui na tela do computador, onde nós temos aqui uma tabela de dados simples, onde a gente tem a data, o vendedor, alguns produtos, o valor de cada venda e a quantidade vendida. Ou seja, a partir dessa tabela, eu vou criar algumas tabelas dinâmicas e exemplificar o uso do campo calculado com exemplos de soma, subtração, multiplicação, divisão e também algumas outras considerações a partir desses cálculos. Ou seja, eu vou vincular essa simples tabela dinâmica em várias informações dentro de um campo calculado da tabela dinâmica, sem a necessidade de eu criar novas colunas aqui dentro da minha base para fazer esses cálculos. Então, dando início, vamos começar com o quê? Com a soma. O que faz a soma? Ela soma valores. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a minha tabela com vendedores. Então eu vou vir aqui, vou inserir uma tabela dinâmica, nova planilha, e agora eu vou ter aqui, por exemplo, os produtos, certo? Então, a partir do momento que eu arrasto meus produtos na lista, ou seja, em linhas, ele traz as tabelas aqui, e alguns valores, por exemplo, eu consigo inserir aqui ao lado a soma desses valores. Mas com o uso da tabela dinâmica, do campo calculado, eu consigo, por exemplo, utilizar um valor somatório desses itens. Por exemplo, vamos considerar que o meu campo calculado, dentro da aba valores, ele existe um acréscimo de R$100 por item, por exemplo. Para mim fazer esse acréscimo de R$100 por item, eu necessitaria de colunas, mas com o campo calculado eu consigo vir aqui através da fórmula. Vejam que quando eu vim aqui em campos, ó, análise de tabela dinâmica, campos, itens e conjuntos, eu tenho a opção campo calculado. Nesse campo eu consigo então escrever um nome, ou seja, vamos escrever aqui soma, que vai ser soma C, C de campo calculado, aqui não é soma C da fórmula. E eu vou escrever na minha fórmula o quê? Que o meu valor, ou seja, eu quero que o meu valor, inserir campo, ele receba um acréscimo de 100. Ou seja, eu inseri então uma fórmula aqui, valor mais 100. E vou dar um OK. E ele vai me criar aqui uma tabela. Vejam que ele criou uma tabela com o meu nome que eu descrevi. Se eu trazer aqui o valor, ele vai também trazer o valor, mas ele vai ter a diferença dos valores de soma 100, entendeu? E assim eu consigo então replicar esses cálculos para diferentes situações. Ou seja, para fazer a divisão ou a subtração, eu venho aqui e utilizo então o sinal de menos para exemplificar uma subtração. E eu vou demonstrar aqui duas situações que seriam bastante interessantes de utilizar nessa planilha, que são dois campos que eu não tenho hoje, que são o quê? O valor total da venda, certo? E o valor unitário, ou seja, qual é o valor individual desse item. Para isso, então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui, valor total, e multiplicar, certo? Esse é o valor multiplicado pelos meus itens, certo? Eu vou aqui, vou remover essa tabela abaixo para deixar mais visual apenas os itens individualmente. E o valor unitário aqui seria o quê? Esse aqui dividido por esse aqui, certo? Então, a simples modo, eu necessitaria apenas vir aqui, inserir essas colunas e atualizar minha tabela dinâmica. Mas eu não desejo fazer isso, eu quero fazer através do campo calculado. Então eu vou selecionar aqui, análise da tabela dinâmica, campo calculado, e eu vou selecionar aqui, vamos botar aqui, valor total.
Dentro do meu valor total, vocês viram que eu utilizei o valor vezes a quantidade. Então eu vou vir aqui, vou inserir o campo do valor, vou colocar um sinal de multiplicação e vou inserir a minha quantidade. Vou dar um OK e ele automaticamente vai trazer aqui o meu valor, ou seja, o meu valor total. E também já vai demonstrar aqui quanto ele deu em cada item, o que representa então um campo calculado bem interessante, certo? Aqui vamos entender o porquê, ó. Ele trouxe um total geral aqui diferente do que deveria, mas eu venho aqui e desativo ele, pois os meus valores individuais eles estão corretos, certo? Agora, para fazer o valor unitário, eu posso simplesmente fazer o inverso do valor total, ou seja, vou dividir esse valor. Vou vir aqui, campo calculado, vou colocar aqui valor unit e vou fazer o que? Eu vou pegar o valor e dividir pela quantidade, ok? Sendo assim, ele vai me trazer o que? O valor unitário de cada situação, conforme demonstrado anteriormente aqui na nossa tabela. E assim eu consigo, por exemplo, realizar também contas de percentuais a partir de um item. Vamos alterar aqui o contexto agora. Eu vou vir no campo calculado e eu vou pegar o que? Eu vou tentar retornar quanto que o meu valor unitário corresponde ao valor total. Ou seja, eu vou criar um campo onde o campo calculado que eu fiz anteriormente vai me retornar uma nova fórmula. Nesse caso agora vai trazer percentuais. Ó. Vejam que a divisão me retornou alguns valores com vírgulas, onde eu venho aqui na configuração do campo, desse campo calculado, e eu insiro aqui na formatação de número a opção de porcentagem. Ó. Vejam que bacana que é essa situação. E esse cálculo aqui, ele é muito bom para descrever, por exemplo, quantos por cento eu estou devendo em alguma tarefa, quantos por cento eu realizei de tal tarefa. Eu não preciso vir aqui fazer um cálculo mirabolante dentro das minhas colunas para fazer a famosa gambiarra de resultados. Eu posso utilizar o campo calculado, onde eu encontro então os percentuais daquela minha célula. Outra maneira bastante interessante agora é utilizar a segmentação de dados para analisar individualmente os itens ou também os vendedores. Por exemplo, se eu selecionar o celular, eu sei que eu tive um valor total de 9.000, valor unitário de 610 e aqui o percentual simbólico desse exemplo de 6%. E eu posso também agora, como eu estou analisando os produtos, eu posso vir aqui inserir uma segmentação do vendedor, ou seja, quanto o vendedor 1 vendeu, quanto o vendedor 2 vendeu, quanto o vendedor 3 e assim por diante. Eu consigo fazer comparações através da segmentação de dados com o uso do campo calculado. Nesse campo aqui das tabelas dinâmicas, eu não utilizei esses campos, eu criei campos novos sem a necessidade dessa coluna. Ó. Se eu vim aqui apagar as colunas individualmente que eu fiz, o meu resultado não vai ser alterado, certo? E assim então eu altero a minha fonte aqui, ó. Vamos alterar aqui. Vejam que eu tenho as colunas inteiras, por isso que ele me traz o campo vazio, mas isso não vem ao caso, né? Ele não interfere no resultado final do campo calculado. O campo calculado ele é uma ferramenta extra aí da tabela dinâmica que ele resume em fazer cálculos mais diretos a partir dos resultados que a gente tem, sempre com base numérica, ou seja, eu tenho que sempre fazer cálculos utilizando a minha base, onde tenha números. A minha coluna tem que ser inteira números. Se tiver algum texto, ele vai dar problema, ele vai se perder. Então é muito bom tomar sempre esse cuidado, né? Ter essa atenção no campo calculado, mas ele vai trazer bastante benefícios, pois ele vai sempre ser automatizado, né? Toda vez que você preenche a base, o campo calculado vai fazer o restante por baixo. Então ele é muito bom de ser utilizado, pois ele consegue fazer gráficos. Vamos demonstrar um exemplo aqui, onde nós vamos inserir aqui um gráfico de colunas em cima do que eu tenho aqui de informações. Vamos remover o percentual aqui. Vejam que ele gera os gráficos dinâmicos também
a partir do campo calculado, e esses gráficos dinâmicos acabam se movimentando conforme a segmentação de dados é selecionada, tornando então a análise mais dinâmica, mais simples, mas completa. Então é menos trabalhoso. O campo calculado, ele, embora pareça ser um pouco complicado de utilizar, ele traz bastante ganhos, e é isso que a gente gostaria de demonstrar na aula de hoje, pessoal. Então, até a próxima.